Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles teshuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom. Shalom para todos vocês. Bem-vindos ao canal Teshuva. Meu nome é Van Cler. Nessa semana, nós vamos fazer mais um estudo da porção semanal, né? O Parashá Hashavuá, quer dizer, a porção semanal em hebraico. Essa semana é a semana número 49. O título da porção dessa semana em hebraico é Ki-Tetzi. Ki-Tetzi, e é baseado em Deuteronômio, que é Devarim, capítulo 21, versículo 10, até o capítulo 25, versículo 19. Assim que se escreve Ki-Tetzi em hebraico, e, novamente, sempre lembrando que a gente lê da direita para a esquerda. Eu falo isso sempre porque é muito difícil, é algo que a gente tem que reprogramar nossa mente. A gente está acostumado a nossa vida inteira ler da esquerda para a direita, então eu sempre lembro isso. E essa na verdade, são duas palavras, é uma frase, né, Ki-Tetzi, que quer dizer, literalmente, quando sair no caminho, quando você sair de onde você está. A palavra raiz, que é a segunda palavra, é yazá, que significa simplesmente sair, né? Essa porção, ela é ligada diretamente à porção Shoftim, que nós fizemos semana passada. Na verdade, todas as porções, né? Por isso que chama porção. A gente vai aprendendo, é como se fosse tivesse um cardápio de Deus, né? Com todos os alimentos, e você vai comendo uma porção a cada semana, um alimento a cada semana, e é uma coisa ligada na outra. Tudo de Deus, é tudo ligado, né? Essa porção é muito diretamente ligada a Shoftim, que é a porção que nós estudamos semana passada, de juízes. Shoftim quer dizer juízes. Se você não assistiu a porção da semana passada, você pode assistir. Eu vou colocar no vídeo aqui um link para você assistir, se você não assistiu da semana passada. Porque essa realmente é muito diretamente ligado a essa porção de Shoftim. Pelo menos aquilo que Deus tem me ensinado, né? Outra coisa interessante dessas porções é que a gente vai estudando as mesmas porções todos os anos, e cada ano Deus vai nos ensinando coisas novas, vai nos mostrando coisas novas. Então, quando eu assisto, porque eu faço o estudo, né? Eu faço aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, coloca no meu coração, me direciona para ensinar nessa semana, ou aprender e ensinar ao mesmo tempo nessa semana, mas eu assisto de outras pessoas, outros estudos, e é muito interessante como cada pessoa retira algo diferente das porções, ensina algo diferente. Claro que tem um tema geral que é ligado, mas as pessoas aprendem coisas diferentes. Então é muito interessante ver estudos de várias pessoas e aquilo que eles aprenderam na porção da semana. Mas nós aprendemos semana passada de como nós devemos julgar, né? Julgar com justiça. Para você ser um juiz, você tem que julgar com justiça. E aprendemos que a palavra julgar, da forma que está escrito ali, não é julgar de uma forma de vingança ou de prejudicar ou de se elevar. É julgar na forma de corrigir e ajudar a pessoa a se arrepender. Então, e é algo que você tem que já estar praticando. Você não pode julgar injustamente se você não estiver praticando. Então, você tem que conhecer o que você está julgando, praticando o que você está julgando, e a intenção de você julgar ou corrigir a outra pessoa é por amor, para ajudar ela a se aproximar mais de Deus, ou corrigir o seu caminho e andar num caminho reto. Nessa semana, nós vamos aprender com mais detalhes como nós devemos julgar o próximo, né? Como nós devemos fazer isso. E essa porção, ela tem vários mandamentos. São, acho que 73, 74 pessoas diferentes falam coisas diferentes. Entre 70 a 74 mandamentos nessa porção. Ou seja, é uma daquelas porções que está cheio de leis, cheio de mandamentos, cheio de coisas, de ensinamentos que Elohim traz para a gente, e são todos relacionados com
como lidar com outras pessoas, como lidar com o próximo, até mesmo com os animais, com homens e assim, relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre pessoas fazendo negócios, fala de escravos, fala de muitas coisas, e parece que não tem nenhuma ligação. Mas se você aprender as ligações desses mandamentos, você vai ver que tudo é ligado a relacionamento. Nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, Todo-Poderoso, ele não está interessado em religião. Ele não está interessado em seguir leis religiosamente, ou seja, fazer aquilo, né? Seguir a lei, a letra da lei. Ele não está interessado nisso. O que ele é interessado é em relacionamento. E quando a gente começa a entender isso e ver esses mandamentos com esse tipo de visão, a visão dele, nós vamos ver que todos esses mandamentos, todos esses ensinamentos são ligados a relacionamentos e como nós devemos tratar o próximo. Por isso que eu digo que é muito ligado. Né? Como eu acabei de falar, pelo meu estudo, eu vi que são 73 mandamentos e são todos ligados a relacionamento, né? Os judeus, os fariseus, judeus, os religiosos, né? Da religião judaica, judia, não sei como se diz, eles dizem que tem 613 mandamentos no Torá. E nessa porção, existe 73, ou seja, uma grande parte desses mandamentos que eles acreditam e seguem estão nessa porção que são somente 3 ou 4 capítulos do Torá, de um livro do Torá. Então é muita coisa. Por isso que quando a gente às vezes lê, fica até um pouco, fica um tédio, né? Fica uma coisa assim, difícil de engolir, de entender. Mas cada um desses mandamentos tem lições preciosas e no final elas todas, a gente vê que são todas ligadas ao relacionamento. É isso que nós vamos aprender nessa semana. Então, como sempre, eu começo com um versículo que destaca para mim, um versículo que eu chamo de versículo-chave, na mensagem que Deus colocou no meu coração para ensinar nessa semana. Como eu falei, eu aprendo primeiro, e quando eu estou ensinando, às vezes estou ensinando a mim mesmo, né? Porque o Senhor é assim que Ele trabalha no nosso íntimo, e aí quando a gente passa para frente, é como se Ele estivesse reforçando aquilo no nosso próprio coração. É muito lindo. Não tenha na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o teu Deus, lhes dará. Ou lhes dá. Deuteronômio 25, versículos 13 a 15, que está no final da porção. Mas é este versículo que o Senhor, que Elohim, o Todo-Poderoso, falou ao meu coração, Adonai falou ao meu coração, que liga todos esses mandamentos. E nós vamos chegar até essa conclusão no final dessa porção. Os temas dessa porção que ele colocou no meu coração para ensinar são paixão ou amor, paixão contra o amor, qual que é o mais importante? E a resposta é óbvia, mas nós vamos ver nesse primeiro mandamento de Deus, como ele nos mostra isso de uma maneira mais clara, tá? Obediência por amor. Então, quando a gente aprende o que é amor, aí nós aprendemos a obedecer por amor. E aí, por último, que vai encaixar tudo isso é medir justamente. Então, vamos começar. Antes da gente começar, já vou pedir para vocês, se vocês estão gostando dos estudos, estão tirando algo que acrescenta na sua vida, que tem te ensinado a se aproximar mais do Todo-Poderoso, do Altíssimo, para você deixar um like no canal e compartilhar os vídeos, os ensinamentos, porque isso ajuda o canal a ser divulgado pelo YouTube, assim que eles trabalham. Então, eu peço isso não por mim mesmo, mas para que a palavra de Deus se espalhe, para que a palavra de Deus prossiga e alcance o máximo número de pessoas, tá?
E também, se você estiver interessado em aprender mais e mais do Torá, aprender mais e mais de Deus, as suas leis, os seus mandamentos, aprender hebraico, aprender da palavra dele, não se esqueça de eu sempre esqueço a palavra porque vem em mente em inglês, desculpa. Mas se inscrever no canal, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, porque todas as semanas, Deus permitindo, eu quero estar aqui ensinando o Torá, ensinando os seus ensinamentos, a sua palavra, e ensinando a você de uma maneira prática, que você pode aplicar na sua vida, de como se aproximar mais do Criador dos céus e da terra, tá? É uma experiência que eu tenho tido, e por isso eu não consigo guardar só para mim. Eu tenho experimentado isso e visto isso se tornar uma realidade na minha vida, e o que eu quero fazer é compartilhar com outras pessoas para que as pessoas experimentem também. A palavra de Deus diz: experimentem e vejam que o Senhor é bom. Ou seja, de uma maneira prática que você vive, quando você experimenta Ele, você vai querer viver mais e mais para Ele, que é parte do que nós vamos aprender hoje, tá? Então tá. Eu sempre coloco o primeiro versículo em hebraico. O meu canal é ligado diretamente na linguagem santa de Deus. Eu estou aprendendo o hebraico e tem enriquecido a minha vida, tem enriquecido o meu relacionamento com Elohim, o Todo-Poderoso. Então eu sempre gosto de olhar novamente o original. Se Deus permitir, um dia eu vou aprender hebraico fluentemente e eu vou poder ler todas as escrituras em hebraico e dali retirar o máximo possível do recado de Deus, da carta de amor de Deus que ele fez para nós, tá? Então, quando vocês guerrearem, é como está traduzido na tradução que eu vi. Mas, mais uma vez, se você olhar no hebraico, né, quando saírem, que é o título dessa porção, que é a primeira palavra, sempre a primeira palavra da porção é normalmente o título da palavra, né? Então, kitetsu. Aí a segunda ali em verde é o para e a letra em inglês, em vermelho é guerra, tá? Então, se fosse traduzir literalmente como está escrito, é quando saírem para a guerra, quando saírem para a guerra. Por isso que o título dessa porção é quando saírem, porque é quando saírem para a guerra. Claro, o contexto não muda e a lição não muda. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, não muda muito. Mas se a gente fosse traduzir conforme o hebraico está escrito, é quando saírem para a guerra contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros e um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Uma maneira muito estranha, quando eu comecei a ler a porção dessa semana, e eu estava entendendo o tema, entendendo o que o Todo-Poderoso estava querendo ensinar, e eu li esse primeiro versículo, eu fiquei um pouco até confuso, né? O que tem a ver? O que tem a ver isso com os ensinamentos, com a porção desse Torá, a porção dessa semana? Ela é ligada novamente, como eu acabei de dizer, o que nós devemos ou não devemos fazer. Mas eu disse, ele não está interessado em religião. Não é assim um monte de regra e você faz ou não faz. Isso é religião, tá? Ele está interessado em relacionamentos, né? E todas as leis destes capítulos são ligadas diretamente a relacionamentos, né? E no final da porção, ele dá um ênfase de como nós devemos usar esses ensinamentos para, mais uma vez, medir com justiça, medir as coisas com justiça. Então, a gente, nesse primeiro mandamento, o que eu tirei daquilo, o que o Espírito Santo falou no meu coração, é que nós devemos ter cuidado com as paixões, Já logo os primeiros versos dessa porção, Adonai mostra o contraste do coração do homem com o coração dele. E por isso ele faz provisão para proteger a pessoa mais vulnerável na situação. Nosso Pai, ele conhece o coração do homem.
Ele conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, ele conhece as nossas paixões. Então, já de logo, a primeira coisa que ele está falando ali é um mandamento que protege a pessoa mais vulnerável na situação, que nesse caso é a mulher, né? Um de vocês poderá ver entre eles, os prisioneiros, uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. É o versículo 11 que a gente acabou de ler. Nesse mandamento, o que está acontecendo, né? E esse mandamento não acabou aí, ele continua nos próximos versículos. O que está acontecendo? O primeiro impulso do homem é carnal, ou seja, ligado ao desejo carnal, ao desejo da carne. E ligado aos olhos, na aparência. Se você ver uma mulher muito bonita e desejar ela, o que você vai querer? Você vai querer tomar ela e você vai achar que tem direito de fazer isso, né? Mas Adonai já coloca uma provisão para a mulher. Quando a gente lê esse versículo, quando eu li esses versículos a primeira vez, eu falei, que absurdo, que absurdo! Como é que pode um mandamento falando que você pode pegar a mulher, tomar a mulher como esposa, né? A gente pensa o contrário de Deus, é incrível, é incrível. Mas já coloca uma provisão que tem que tomar ela como esposa, já é uma provisão, porque a pessoa tem que pensar mais de uma vez, né? Ele não vai simplesmente tomar aquela mulher e fazer com ela, usar ela e fazer dela o que ele quiser. Ele tem que já pensar no futuro, já tem que pensar em algo mais profundo, mais permanente, né? Não é mais impulso. Ele fala assim, se você vê uma mulher bonita no meio dos prisioneiros e quiser tomar ela, você tem que tomar ela como esposa. Ou seja, já é um compromisso, já não é somente ter relações com ela. Leva ela para casa. Então, aí continua, né? Leva ela para casa. E ela rapará a cabeça, cortará as unhas e desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e a sua mãe um mês inteiro, tá? Então aí, para que o homem não tome ela por força, ou seja, não estrupar aquela mulher, e também não tome uma decisão na hora, e não somente baseado na aparência, né? Então a mulher é permitido ter um período de adaptação e de luto. Isso que eu estou falando, quando a gente começa a entender os ensinamentos de Elohim, em conhecendo o coração dele, a gente vê de uma forma diferente, né? Mais uma vez, voltando à cultura, voltando à época, e até hoje isso acontece, até hoje, tá? Quando as pessoas estão em guerra e eles conquistam um povo, eles tratavam aquele povo derrotado de uma forma sem respeito nenhum. Ou seja, os homens, eles achavam que tinha direito de estrupar as mulheres, de usar as mulheres, de fazer o que quiser, tornar aquelas pessoas em escravos, matar aquelas pessoas sem piedade. E Adonai, conhecendo o coração do homem, conhecendo como o homem agia, ele fez esses mandamentos para proteger as pessoas mais vulneráveis, e não é, ou seja, a gente pensa o contrário, a gente pensa, como pode ele permitir e promover um homem pegar uma mulher e tornar ela uma esposa e rapar a cabeça dela? Mas isso é tudo feito para proteger ela, porque aquele homem que pegou ela pela aparência, que achou ela bonita, quando levar ela para casa, ela rapar a cabeça, cortar as unhas, tirar aquela roupa que a fez bonita, ou seja, ela se tornar ela mesma da sua forma natural e ter um período para ela se adaptar e ela poder estar em luto, porque se ela estava em guerra, provavelmente ela pode ter perdido o seu marido, pode ter perdido seus pais, seu povo, tudo, perdeu tudo, né? Então tem um período de luto para ela. Ou seja, está protegendo a mulher, não tá protegendo a mulher. E está ajudando o homem a ver ela na realidade, no dia a dia, conviver com ela, conhecer a ela. Não está sendo mais uma coisa de impulso, tá? Então, depois desse mês, o próximo versículo diz, ou o final do versículo 13 diz, depois você poderá chegar-se a ela e ser o seu marido
e ela será sua mulher. Quando ali está em hebraico, está falando de aí sim você pode ter relações com ela. Ou seja, você leva ela para casa, deixa um período de adaptação, de você conhecer ela, que um mês é muito pouco, viu? Mas pelo menos não é aquele negócio imediato. E depois desse mês, ou de um período, vocês ainda tiverem interessados no outro, aí você pode tomar ela como esposa, ou seja, aí você pode consumar o casamento. O casamento não é consumado enquanto não há relações na cultura e para Deus, tá? Então, no final do mês, os dois vão tomar decisão, ou seja, continua não sendo algo que é um estrupo. Os dois têm que estar de acordo. O período que ela passou com aquele homem, ela também pode não gostar dele, ela também pode rejeitar a ele, ela também pode... E aí, ou seja, ou ela pode passar aquele mês e ver, poxa, esse homem é bom, ele me trata bem, ele é justo, ele é uma pessoa honrosa, uma pessoa justa. E ela pode acabar se apaixonando por ele, ou seja, ela pode se acabar criando também um amor por ele. E aí, no final do mês, os dois tomam uma decisão, ou seja, continua não sendo algo forçado, continua sendo algo bom, porque os dois agora se conhecem melhor, conviveram um tempo e agora eles têm que tomar a decisão, tá? E aí sim pode consumar o casamento e aí ela torna a esposa dele, tá? Se você já não... Agora, olha só o próximo versículo. Se você já não se agrada dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la, nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Então, no próximo versículo, a gente vê ali que se os dois não depois desse período de adaptação, desse período que eles estiveram junto, se você não se agradou dela, você tem que deixar ela embora, você não pode tornar ela uma escrava, você não pode... Ou seja, tudo isso é para proteger a mulher, tudo isso é para proteger a mulher. Eles não chegam a um acordo, então ele tem que deixar ela embora. Então, como eu disse, agora essa lei, essa provisão de Deus protege a mulher, porque vai tornar ela uma cidadã israelita, se ela quiser permanecer com o povo, de uma forma ou de outra. Ela vai fazer parte do povo de Deus de uma forma ou de outra. Se ela quiser se casar com o homem, ou se o homem quiser recebê-la como esposa, ela se torna uma cidadã casada com um israelita, então ela se torna uma israelita por casamento. Mas se ele deixar ela ir, ela quiser ficar no meio do povo, ela pode se tornar uma cidadã israelita solteira. Maravilha, que coisa maravilhosa. Então, de uma forma ou de outra, ela pode se tornar parte do povo de Deus. Ou então ela pode falar não. Ela pode sair dali e ir para onde ela quiser. Ela está livre, ela é livre. Ou seja, todo esse processo, toda essa lei protege a mulher, a mais vulnerável na situação. E é assim com todos os outros versos, os outros mandamentos. Quando você lê com cuidado e sem pensar no imediato e começar a entender o contexto e começar a entender as situações, né, você vai ver que as leis são todas protegendo a pessoa mais vulnerável. Ou seja, da mesma forma que nós falamos semana passada sobre julgar, aqui o Senhor, o Todo-Poderoso, ele está mostrando exemplos disso, de como a gente deve tratar o próximo, como a gente deve amar o próximo e procurar o bem do próximo. E esse primeiro aqui me ajudou a entender o contraste entre paixão e amor. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui nós vemos esses exemplos, né, como eu acabei de dizer. Normalmente uma mulher é estrupada na guerra, matada, ou então ela se torna escrava, mas por causa da providência de Adonai, ela vai ter uma situação favorável a ela, mesmo que ela participou que ela foi conquistada na guerra, que eles foram conquistados. Normalmente essas pessoas não tinham direito nenhum, Foi o próprio Criador, que é bom, misericordioso, ele criou essas leis para proteger essas pessoas. Contudo, a lição mais prática que eu vi nesse contexto é a diferença entre paixão e amor. O ser humano é tentado pelo inimigo Hassatan quer dizer o inimigo, sempre da mesma forma. A gente vê a mesma coisa, né? Ele sempre usa as mesmas formas porque ele conhece
a natureza humana também. Ele conhece as fraquezas humanas também, assim como Adonai conhece, tá? E é o quê? Primeiro, desejo, ou seja, o desejo do coração do homem, a aparência, as coisas que o homem vê. E quando eu digo homem, eu digo ser humano, tá? E a cobiça, as coisas que o homem quer, que é além do desejo, porque cobiça quando você vê algo de outra pessoa, você cobiça aquilo, você quer algo que pertence a outro, tá? Isso é cobiça. Desejo pode ser algo que você quer, que não necessariamente algo que você tem que obter de outra pessoa, mas é algo que você quer conquistar, que você quer obter por você mesmo. Agora, cobiça não. A cobiça já é quando você olha as coisas de outras pessoas que não pertencem a você e você deseja aquilo de uma forma que você pega aquilo para você. Você cobiça. A estratégia do inimigo não muda, é incrível, ele não muda, porque o ser humano também não muda, nós somos todos iguais, todos temos esses defeitos e essas falhas, e ele aproveita dessa situação. Foi assim que ele tentou Eva, né? O nome dela quer dizer Eva e quer dizer vida. Então ele tenta a nossa vida, ele tenta Rava com as mesmas coisas. Vamos ver em Gênesis 3:6 o que diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, quando ela desejou sentir o gosto do fruto, e era atraente aos olhos, né? A aparência. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Em outras versões diz para receber conhecimento, né? Então ela cobiçou ali conhecimento proibido, conhecimento escondido. Ela cobiçou se tornar como Deus, porque ele mesmo, Satanás me falou, né? Você vai se tornar como Deus. Foi assim que ele tentou ela. Então, ela tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, é sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Hassatan, ele nos tenta com o nosso próprio desejo, que é contrário à vontade do Pai, com as coisas, com a aparência, né? Ele tenta nos atrair com as coisas que a gente vê, e ele tenta nos atrair em cobiçar, ou seja, obter algo que não pertence a você, que não é teu, que nunca foi feito para ser seu, ou que pertence a outro. É sempre a mesma história. Vamos ver aqui 1 João 2:15 e 16, né, que fala a mesma coisa e mostra um pouquinho melhor a diferença do amor do Pai e a paixão, ou seja, amor do mundo, aquele amor que é baseado nestas coisas. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, o desejo, a cobiça dos olhos, a aparência, e a ostentação dos bens, a cobiça, não provém do Pai, mas do mundo. Você vê como é interessante. A gente tem vários exemplos na palavra que fala sobre isso, que mostra isso, mas tem alguns que são muito mais claros, né? E aqui, mais uma vez, tem aquele paralelo de como nós somos tentados a fazer o mal, como nós somos tentados a fugir dos ensinamentos do Torá de Deus e fazer aquilo que a gente deseja. A paixão é como um fogo consumidor. Ele é intenso, forte e caloroso, mas é passageiro. E após consumido, só restam cinzas, né? Então quando a gente está com aquela paixão, porque parece que é algo que parece verdadeiro, a gente sente na pele aquele desejo, aquele amor, aquela paixão, mas é passageiro, é passageiro. Quantas pessoas caem nessa cilada, né? Que está com um relacionamento novo, quase não conhece a outra pessoa, mas está com aquela paixão, baseado em aparência, baseado nas coisas que ele deseja. E aí, quando conhece aquela pessoa, faz um compromisso, ou comete erros, né, de relacionamento com aquela pessoa, leva aquele relacionamento além do que deve ser, e aí, quando começa a conhecer a pessoa, acaba, fica só as cinzas, não sobra nada. E a aparência, gente, a aparência
ela passa, é passageira. Uma mulher pode ser linda hoje e amanhã já não ter a mesma beleza, e a mesma coisa com um homem pode ser bonito hoje, forte, e amanhã passar isso, né? A gente envelhece, a gente pode adoecer, pode ter um acidente, é passageiro, a aparência é passageiro. Se a gente basear as coisas que a gente quer e deseja, ou como a gente age, baseado em aparência, nós vamos ficar decepcionados. Agora, o amor não. O amor é como uma semente que você planta. Se você regar aquela semente, cuidar daquela semente, ela vai se tornar uma árvore. Se você cuidar daquela árvore, ela vai dar frutos. O amor permanece, o amor cresce com o tempo. Quando você alimenta o amor, ele cresce com o tempo. Então, esse contraste entre amor e paixão foi o que eu tirei desse primeiro mandamento como uma lição prática para a gente, né? Quando você não tome decisões baseado em aparência, não tome decisões baseado em cobiça ou desejo, viu? Tome as suas decisões baseado nas instruções do Altíssimo, naquilo que ele ensina, e tem um período para pensar. Principalmente, quanto maior a decisão, maior o período que você deve pensar antes de tomar aquela decisão. Maior o período que você deve orar e buscar a face do Senhor, buscar sabedoria. Ele mesmo diz: quem tem falta de sabedoria, peça, porque Elohim, ele quer te dar sabedoria, tá? E então a gente não deve tomar decisões baseadas em paixão. Essa é a lição. Então, qual que é o verdadeiro significado do amor e quem que o define, né? Quando a gente fala de amor hoje em dia, cada pessoa vai falar algo diferente, cada uma vai definir o amor de uma forma diferente. Mas quem que realmente pode definir o amor, a não ser Elohim, o Criador? Ele é amor, né? Então a gente vamos, mais uma vez, Elohim deixa algumas dicas na sua linguagem santa. A palavra que está na tela agora, desculpa, Ahavá. Ahavá é amor em hebraico, tá? É a palavra amor em hebraico. E aí, mais uma vez, a gente pode tirar do hebraico original, né? O proto-hebraico, o primeiro, né? Original. A gente pode tirar lições preciosas dessa palavra. A gente vê ali que são 3 letras diferentes e uma letra ela está 2 vezes. Então, vou começar com essa letra, que é o rei. Essa letra é a 5ª letra do alfabeto hebraico e ela é pronunciada como rei. É interessante que até a letra já fala mais ou menos o que significa, até o som da letra, né? Quer dizer, simbolicamente, essa letra quer dizer contemple e também quer dizer revelação. Ou seja, presta atenção que algo vai ser revelado. Preste atenção que algo vai ser... que você vai aprender algo. Que você presta atenção no que vai vir depois dessa letra. Simbolicamente, como eu estava mostrando na semana passada, é como um homem falando assim. Um homem fazendo isso. Assim, hey, pare, presta atenção. Hey, ei, escuta. Hey. Né? Então, essa letra quer dizer hey. Preste atenção, algo novo vai ser revelado. Algo de Deus vai ser revelado. Algo vai ser revelado. Hey, pare e contemple, preste atenção. Tá? Aí, a outra letra, que é o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, é a primeira letra. Simbolicamente, ela significa força e é um símbolo, simbolicamente também quer dizer o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. Aleph literalmente quer dizer boi. E boi naquela época era simbolicamente força, né? Porque na agricultura, em tudo, eles usavam o boi, então é um símbolo de força, é um animal que tem muita força para arar a terra, para fazer várias coisas. E o Beit, que é a 2ª letra do alfabeto hebraico, e simbolicamente é a casa e também é o símbolo do filho. Então tem o pai e o filho. Então na palavra amor a gente vê, mais uma vez, da direita para a esquerda, a gente vê o pai e o filho no amor. Então na própria palavra amor já tem o pai e o filho, tá? Mas olha só quantas coisas a gente pode retirar
do que a gente acabou de ver, de cada letra individual, o que significa amor, tá? Então, o pai revela o seu amor e o filho revela o seu amor. Então, se você quer saber o que é amor, você tem que aprender do pai e aprender do filho como eles revelam amor. Ou seja, lendo as escrituras, lendo as suas palavras, lendo os seus ensinamentos, você vai aprender o que é o amor, porque o próprio pai revela isso e o próprio filho revela isso nas escrituras. Contemple o pai e o filho, como eu falei, o rei pode ser revela ou também contemplar. Se você quer aprender o que é amor, você tem que contemplar o pai e o filho, ver o relacionamento entre os dois, ver como eles relacionam com o seu povo, ver como eles... Ou seja, se você contemplar o pai e o filho, você vai aprender o que é amor. Mais uma outra coisa linda, preciosa que a gente tira. O pai revela o que é o amor em sua casa. Então, contemple. Ou seja, se você quer aprender o que é o amor, vá à casa do pai. Vai na casa do pai, vai na congregação, né, que a gente chama de igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo revela o que é o amor. O corpo de Cristo revela o que é amor. Quando eles estão agindo conforme o Pai quer, o corpo de Cristo revela o que é amor. A força do Filho revela o que é o amor, né? Como eu acabei de falar, ela pode ser força. Então, a força do Filho revela o amor. Qual que foi a força do Filho? A força do Filho foi se humilhar, deixar toda a sua glória que estava lá no céu, deixou tudo aquilo. E ele veio ao mundo para nos mostrar o que é o amor. E tem que ter força para fazer isso. Você tem que ter força para deixar a sua natureza e se humilhar. Ele teve que ter força para ir até a cruz. Na noite antes da cruz, ele até orou, pedindo ao Pai, se fosse possível, que ele não tivesse que passar por aquilo. Mas ele sabia que ele veio para esse propósito. Então ele falou, contudo, seja feita a tua vontade. Teve que ter força para ele se entregar e se humilhar e morrer uma morte da cruz. Ele teve que ter força para ficar separado do Pai por um período e receber nele todos os nossos pecados. Então a força do Filho revela o verdadeiro amor. É sacrifício. Amor é sacrifício. Amor é ação, tá? E por último, um dos meus favoritos. O Pai, o amor do Pai é revelado quando a gente contempla o Filho. O amor do Pai é revelado quando a gente contempla o Filho. Que é o versículo mais falado da palavra, mais falado das Escrituras. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o amor é revelado, o amor do Pai é revelado através do Filho, então a gente deve contemplar isso, a gente deve pensar nisso. O hebraico sempre me surpreende, porque quanto mais eu estudo, todas as palavras, tudo, tem lições escondidas dentro da própria palavra. É lindo, a linguagem de Deus, ela é perfeita em todos os seus detalhes. Não tem, se você estudar, você vai ver que não tem nenhum erro nas escrituras, não tem nenhum erro na palavra de Deus. Tem erro em traduções, mas na palavra dele não tem erro. É muito lindo. Obediência por amor. Então a gente vai, agora que a gente está entendendo melhor o que é o amor, e a diferença entre amor e paixão, a gente pode entender como a gente deve prosseguir, né? Aos olhos do Pai, aos olhos do Criador, a obediência é literalmente a realização do amor. Ou seja, a prova do amor se manifesta por Shema. Como eu já falei na semana passada, em hebraico não existe palavra para obedecer, não existe essa palavra. A palavra usada e é traduzida como obedecer é Shema. E Shema quer dizer ouça, contemple, entenda, compreenda e pratique os ensinamentos dele. Né? Quando Jesus, Yeshua e o Pai fala para a gente
que quem os ama segue os seus mandamentos, ele está falando isso, tá? Elohim disse nos seus pronunciamentos, no Devarim, nos que a gente chama de 10 mandamentos, quando ele pronunciou os seus ensinamentos para Israel, e ele pronunciou aquela proposta de casamento para Israel, que é o Ketubah, ele falou, nós estudamos de semana passada mais uma vez, Deuteronômio 5:10 diz: mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Se a gente fosse traduzir com esse novo entendimento, com essas coisas que a gente está aprendendo, eu traduziria assim: os que me amam e trato com bondade até 1000 gerações os que me amam, praticando os meus ensinamentos. Seria uma tradução mais próxima ao original, porque chamar, é a oração que todos os israelitas fazem todas as manhãs, chamar Israel, né? Porque é algo que eles têm que escutar várias vezes, tem que compreender, aquilo tem que entrar dentro de você, entrar no seu coração e ficar escrito no seu coração. E você, para fazer isso, você tem que escutar várias vezes, entender e praticar, né? Então é isso que ele está falando. Quem ama a ele, escuta os seus ensinamentos, entende os seus ensinamentos e pratica os seus ensinamentos. É isso que ele está falando, né? E Yeshua falou a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa. Ele disse em João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Mais uma vez, se eu fosse traduzir da forma do entendimento que eu tenho do hebraico, eu traduziria dessa forma. Eu estou falando, não estou julgando ninguém, não estou julgando traduções, não estou falando nada disso, tá, gente? Eu estou falando que quando a gente se aprofunda na palavra, a gente começa a entender de uma forma diferente e começa a ver com os olhos dele, tá? E o hebraico me ajudou a fazer isso. Então, mas quando eu ler a forma que eu acho que deveria ser traduzida, eu não estou dizendo que ele tá todo mundo errado e eu tô certo. Eu estou dizendo que faz mais sentido, é mais prático, é mais real, tá? Então, se vocês me amam, chamar os meus ensinamentos. Mais uma vez, escute os meus ensinamentos e pratique os meus ensinamentos. Olha só que diferença, isso que eu estou falando, olha a diferença. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não parece assim uma coisa forçada, parece aquilo que, ou seja, parece uma pessoa que está querendo te controlar, né? Se você me ama, você vai fazer o que eu quero. E não é isso que Yeshua estava falando. Não é isso que Yeshua estava falando. Se vocês me amam, vocês vão escutar os meus ensinamentos e vão praticar os meus ensinamentos. Não é mais bonito? Não é mais real? Esse é Yeshua, nosso Senhor. Ele é amoroso. Ele não força ninguém. Ele te dá escolha, ele te dá livre-arbítrio, né? Então, a primeira tradução parece que é uma pessoa autoritária que quer te mandar, te forçar a fazer as coisas. Mas se a gente aprende o hebraico, aprende o verdadeiro significado das palavras, a gente vê que ele está falando assim: se você me ama, você vai escutar os meus ensinamentos e praticar os meus ensinamentos. E é para o seu próprio bem. Eu sei que o mais interessante de tudo é que é para o seu próprio bem. Ele não te força a fazer nada que não é bom para você. Meu Deus, como é que... Isso que eu tô falando, dá um prazer tremendo de obedecer. Por isso que eu tô falando, obediência por amor, chamar por amor é diferente. Quando você entende o contexto, entende de onde a raiz, entende essas coisas, é um prazer obedecer. E aí, melhor ainda, você vê o fruto daquela obediência. Ai. Não tem muito o que dizer, vamos continuar. Esse tipo de amor gera gozo e alegria que nos ajuda a chamar mais ainda os outros ensinamentos, né? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Isso aí é Yeshua falando, tá? Permaneçam no meu amor. Se vocês chamar os meus ensinamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito essas palavras
para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Oh, glória, aleluia. Eu posso falar aqui a noite, o dia inteiro, mas você só vai entender isso quando você experimentar e viver isso. Eu tenho uma alegria tão grande quando eu faço a vontade e pratico os ensinamentos do Todo-Poderoso. É um gozo inexplicável. E me dá vontade de fazer mais, eu quero mais, eu quero obedecer Ele mais ainda. É isso que eu quero para você que está me ouvindo, é isso que Deus quer para você, isso que Yeshua quer para você. Que você experimente isso, e quando você experimentar isso, você não vai querer deixar mais de fazer. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Então, esse é um dos ensinamentos dele. A gente deve amar um ao outro da mesma forma que ele nos ama, tá? Isso está em João 15, versículo 9 a 12. O contrário também é verdade. O contrário também é verdade, né? O que eu quero dizer com isso? Obedecer a ele traz gozo, traz alegria e dá vontade de obedecer mais ainda. Mas o contrário também. O pecado, ele nos ajuda a desobedecer o Pai. Ele nos tira da presença do Pai. E um abismo chama outro abismo. Normalmente, um pecado chama outro pecado, chama outro pecado. Você faz um pecado mínimo, ou seja, você canta aquela mentirinha, e aí para você permanecer naquela mentirinha, você conta mais mentira. Aí você começa a enganar as pessoas. Ou seja, um abismo chama o outro, uma coisa ruim chama a outra. Então, da mesma forma que a obediência nos leva cada vez mais a obedecer, porque a gente sente o gozo e vê o fruto, o pecado é a mesma coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15 diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, desejo, sendo por esta arrastado e seduzido. Normalmente a gente é arrastado e seduzido pela aparência. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. Termina com a cobiça. Ou seja, os mesmos 3 pontos, né? As mesmas 3 coisas que eu falei nos slides anteriores. A gente tem o nosso desejo. É pela própria cobiça, entende isso, gente? Não é nem o inimigo, é a nossa cobiça, o nosso desejo. Nós somos tentados pela própria cobiça. E aí nós somos arrastados e seduzidos pela aparência. Aí sim, né, o inimigo mostra aquilo que a gente quer ver e a gente é seduzido pela aparência. E aí, então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Ou seja, começa aqui, sempre começa no coração. Nas Escrituras, o coração é ligado aos desejos, ao entendimento. É interessante que a gente fala que nós pensamos com o cérebro, com a mente, mas nas Escrituras, ela ensina que o nosso coração é que controla os nossos pensamentos, que controla os nossos desejos, tá? Porque aquilo que está no seu coração é que vai te levar a fazer as coisas que você faz, né? E aí aquilo começa... É uma gravidez, né? Aquela ideia vira uma gravidez. E quando aquela gravidez dá à luz, vem o pecado. Aí que se manifesta no mundo real é o pecado. Então começa na nossa mente, no nosso pensamento, nos nossos desejos, depois passa para aquilo que a gente vê, a oportunidade aparece para a gente fazer aquilo que a gente estava pensando, e aí a gente faz, aí é o pecado. Tá? E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ou seja, quando você manifesta o pecado, normalmente o resultado do pecado é a morte, tanto física como espiritual. E aí a gente vai para a terceira parte da porção. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Foi o que eu li lá no começo. Não tenham em casa 2 padrões da mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, pois o seu Deus detesta os que fazem essas coisas, que negocia desonestamente. Aí eu acrescentei um outro versículo. Então, nós vamos falar sobre medir justamente. Volta
ligando ao tema do Shoftim, tá? Como julgar justamente, como medir justamente. Nós aprendemos sobre isso, sobre juízo e justiça nos capítulos anteriores, na semana passada. E aí, essa semana, a gente fica estudando. Adonai simplesmente passou vários capítulos dando os vários mandamentos. Por que será? Qual é a ligação, né? A gente sempre tem que pensar isso. Por quê? O que ele está querendo dizer? O Todo-Poderoso não desperdiça palavras. Se ele escreveu algo, se ele ensinou algo, é porque tem algo importante que a gente tem que ligar, tem que aprender, tem que se aprofundar nas palavras de Elohim. Então, como nós já aprendemos, ele quer que a gente seja justo. Ou seja, a gente conheça as instruções e os mandamentos, e a gente pratique os mandamentos, e que a gente julgue corretamente. E, mais uma vez, julgar da forma que a gente aprendeu semana passada. Não vingança e não para se elevar ou para pôr a outra pessoa para baixo. Julgar, que eu quero dizer, é corrigir com amor para levar aquela pessoa ao arrependimento ou mais próximo do Criador. Se não for esse o propósito, é melhor não julgar. É melhor você ficar com a boca fechada, como Yeshua ensinou, como está escrito também no Torá, a gente não deve julgar, para a gente não ser julgado da mesma forma, né? Então, e também, como nós aprendemos essa semana, né, as leis são para defender as pessoas mais vulneráveis, entendeu? Então, as leis dele é sempre para proteger a pessoa mais fraca, ou seja, é uma lei de misericórdia, uma lei de amor mesmo. Então, agora, após dar todos esses ensinamentos e exemplos, ele termina a porção mais uma vez voltando à justiça, ao final da porção. Não tenho, eu acabei de ler, né? Não vou ler novamente. E com esses versículos, ele liga tudo isso, né? Mas para a gente entender melhor o significado dessa lição, vamos aprender um pouco mais da cultura e do contexto da época, tá? O que quer dizer essas coisas? Como assim ter na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior, outro menor? O que quer dizer isso? Não ter 2 medidas, uma maior, outra menor. Naquela época, a gente tem que entender que todas as coisas que eram negociadas, né, que era feito no comércio, era baseado em balanças ou medidas, né, ou algo que você pode medir distância. E todo o comércio era feito dessa forma. Aí tem uma balança do museu, que era daquela época, e ali embaixo você vê os pesos. E cada peso ali era equivalente a uma medida, né? Vamos usar o que a gente conhece hoje. Então, 1 quilo, vamos supor que era o peso que era equivalente a 1 quilo, né? O que acontecia é que a gente colocava o produto que a gente estava negociando de um lado da balança e do outro lado o peso, para a gente poder ver que estava sendo algo negociado corretamente. Então, vamos supor que você falava que 1 quilo de banana, qualquer produto, vou falar banana, 1 quilo de banana custa tanto, 100 reais, não sei, eu estou falando um exemplo. 1 quilo de banana custa 100 reais. Então, o que eles faziam, eles colocavam colocavam um monte de banana de um lado e do outro lado eles colocavam o peso, que era equivalente a 1 quilo. Quando a balança se equilibrava, então a gente sabia que do lado direito da balança tinha 1 quilo de banana, porque estava o mesmo peso. E aí a pessoa pagava o preço e levava as bananas. É assim que funcionava, né? E o que acontecia é que existiam pessoas que eram desonestas e eles levavam consigo 2 ou mais pesos e medidas para fazer os negócios. Então eles tinham escondido no seu bolso 2 pesos, né? Então, 2 pesos equivalente a 1 quilo. Vamos dar esse exemplo, continuar com esse exemplo. Então, na hora deles comprar os produtos, eles usavam o peso maior para pagar menos pelos produtos, ou obter mais produto, tá? Então, aquele 1 quilo que ele tinha no seu bolso era equivalente a 1,1 quilo. Em vez de ser 1 quilo exato, era 1,1 quilo. Então, quando ele colocava 1,1 quilo no lado esquerdo,
ele ia conseguir mais bananas pelo mesmo preço, porque para a balança ficar equilibrada, eles tinham que colocar mais bananas, ou seja, ele estava comprando 1,1 quilo de banana pelo preço de 1 quilo. E na hora de vender, eles faziam o contrário, eles usavam o peso menor. Então aí agora já não era 1 quilo, era 0,9 de 1 quilo. Então ele colocava aquele peso que é um pouquinho menos de 1 quilo, e aí na hora de vender ele colocava as bananas. Quando equilibrava, a pessoa estava pagando o preço de 1 quilo de banana, mas ele estava obtendo menos bananas. Entendeu? Então é isso que essa passagem está falando. Não tenha com você dois tipos de peso, duas medidas. E eu vou falar uma coisa que vai ficar mais profunda ainda e que eu estou falando. Eu tento colocar os ensinamentos de uma forma prática, para a gente entender, né, como aplicar isso na nossa vida. O Altíssimo condena isso, né? Ele diz em Levítico 19, versículo 35, não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Ele condena isso. Isso é óbvio, mas assim, para ficar claro mesmo, eu uso as escrituras. Não é óbvio que ele condena isso, porque é mentira, porque é desonesto, né? Se o ser humano, aí que vem a parte prática, né? O ser humano julga desonestamente. Nós julgamos desonestamente. Eu me incluo nisso, eu sou ser humano. Nós julgamos desonestamente. Quando é algo que nos favorece, ou que a gente já concorda, nós usamos um peso maior. E quando é algo que nós não gostamos e não concordamos, nós usamos um peso mais leve. Deixa eu te dar um exemplo prático, tá? Se eu já estou fazendo algo que agrada ao Senhor, vou te dar mais uma vez, vou dar um exemplo prático. Se eu não gosto de bebida alcoólica, eu não gosto, eu acho horrível, detesto. E eu vejo que a lei já diz que a gente não deve se embriagar, aí eu falo assim, eu já não devo me embriagar, então, e eu não gosto de álcool, então é fácil para mim seguir essa lei, é fácil. Mas aí quando eu vejo uma pessoa que está tendo dificuldade com essa lei de não se embriagar, eu começo a julgar aquela pessoa. Eu começo a falar com ela, a Bíblia condena você fazer isso. Você não deve fazer isso. Eu não bebo. Aquelas pessoas, sabe? Isso que eu tô querendo dizer. E aquelas pessoas somos todos nós, infelizmente. Somos todos nós. Nós somos assim. Deus vai mudando a gente aos poucos, mas a gente sempre, todos nós fomos assim ou somos assim. Mas aí o contrário, né? Vamos supor que é algo que a lei de Deus fala claramente, mas você não gosta daquilo, você não concorda com aquilo, você não quer seguir aquilo. Aí você julga de uma forma mais fácil, você usa um peso mais leve. É a minha natureza, ele entende, eu não sou perfeito, né? Fazer o quê? Eu tento fazer tudo que Deus manda, mas esse pedaço aí eu não consigo e não quero. Então a gente julga incorretamente, a gente não mede corretamente. Quando é algo que a gente quer e concorda e é fácil para a gente usa um peso maior. Quando é algo que a gente não consegue fazer ou é difícil para a gente usa um peso menor. É isso que essa escritura está ensinando, é isso que esse ensinamento está falando. Para a gente não fazer isso, não faça isso. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. É o versículo que a gente estudou semana passada, Mateus 7, versículo 1 e 2. Faz mais sentido agora, né? Fica mais claro. Ele vai nos julgar com pesos justos e honestos. Provérbios 16, 11 diz: balanças e pesos honestos vêm de Adonai. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Ele vai nos julgar de uma forma justa e correta. Pois todos nós devemos compadecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, ou seja, que a gente praticou no corpo, na carne, nessa terra, nessa vida. Nós vamos ser julgados da forma que a gente praticou as coisas no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ele vai nos julgar
corretamente. E ele que eu digo, Cristo, está falando do tribunal de Cristo, que vai começar com Israel, com o povo de Deus, conosco, com a gente, com a igreja, o nome que você quiser, o título que você se sentir mais confortável. Mas a realidade é que nós somos Israel, ele vai começar a julgar o povo dele, tá? Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Mateus 12, versículo 36 e 37. Eu procuro ter muito cuidado com o que eu falo, com o que eu ensino, e peço a Deus graça e misericórdia. Todas as vezes que eu vou fazer um estudo, eu peço a Deus graça e misericórdia. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo e como eu falo. E eu sei que no passado eu já falei muitas coisas tolas e inúteis, mas a palavra é clara. Todas as nossas palavras, tudo. Não tem uma palavra que a gente falar que não vai ser julgada, gente. Não tem uma ação que a gente fazer que não vai ser julgada. Por isso que a gente tem que ter temor mesmo de Deus, né? E como eu vou falar mais uma vez, é julgamento não para a ira de Deus, porque ele nos livrou da sua ira. Se você tem o sangue do Cordeiro sobre você, Deus nos livrou da sua ira. Ele derramou a ira dele, que é a raiva justa, a raiva justificada, foi derramada em Jesus, tá, gente? Então, mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras, para recompensas e também, assim, vai ser justo, não pensa você que não vai ser justo. Tudo que você faz, tudo que você planta, você colhe. Não pensa que você vai plantar maçã e vai colher laranja, tá? As coisas de Deus, os ensinamentos de Deus se aplicam para todo mundo da mesma forma. Se uma pessoa justa planta maçã, ele vai colher maçã. Se uma pessoa injusta planta maçã, ele vai colher maçã. Tá? Por isso que, às vezes, nessa terra, por isso que muitas coisas a gente tem que saber discernir o que ele está falando sobre eternidade e salvação e sobre a terra, tá, gente? Yeshua falou que se a gente escutar os seus mandamentos e seguir ele, nós vamos obter shalom, nós vamos obter plenitude na terra, tá? Por isso que a gente vê pessoas, às vezes, que são injustas prosperando, porque eles aplicam, a palavra de Deus não volta vazia, eles aplicam as coisas de Deus e aquilo dá um resultado, um esforço. Quando você pratica um esporte, um esforço, Deus não está interessado se você é crente ou não. Se você praticar e dedicar e fazer aquilo, uma pessoa que não conhece a Deus vai ter o mesmo sucesso que uma pessoa que conhece. Se você não praticar e não se esforçar, uma pessoa que conhece a Deus vai ter o mesmo fracasso que uma pessoa que não conhece a Deus. Então a gente tem que saber entender, discernir essas coisas, entender, separar essas coisas, as coisas da terra com as coisas eternas, tá? Então, por isso que eu falei semana passada, diferença entre justificado e justiça. Se você não viu ainda o estudo, assista, porque você vai aprender coisas preciosas. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Romanos 2, versículo 1 a 3. Então, gente, quando a gente julgar da forma correta, com justiça, que Deus requer que a gente julgue na terra, é julgar para aproximar a pessoa de Deus e levá-la ao arrependimento. Se você julgar não é condenar, tá? É diferente. Julgar e condenar são duas coisas, tá? Se você vê alguém que está vivendo fora dos caminhos de Deus e você chegar para aquela pessoa e falar dela do amor de Deus e tentar ajudar aquela pessoa a se arrepender e se reconciliar com Deus, isso é julgar justamente. Mas se você chegar lá para ela e condenar ela, falar Deus te odeia, você vai para o inferno, isso é condenar, tá? Isso é condenar. Se você condenar ela,
sendo que você é um homem e pratica as mesmas coisas, porque mesmo depois da salvação nós não somos perfeitos, nós temos erros. Se você julgar essa pessoa dessa forma, com vingança ou condenando, você também vai ser julgado da mesma forma, tá? Da mesma forma. Vamos encerrar então, o estudo ficou um pouco pesado no final, mas a verdade, como eu disse, ela sempre incomoda, mas liberta, tá? Shemar, ouçam, Shemar, né? O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que não deu fruto. Outra caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60, até 100 por um. A seguir, Yeshua acrescentou: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Não, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Isso é Marcos capítulo 4, versículos 3 a 9, que é a parábola do semeador. Né? Ali mesmo, se você ler o próprio capítulo de Marcos, ele explica o que significa cada parte dessa parábola. Mas o que eu quero encaixar no estudo de hoje é o que ele diz mais adiante, depois que ele explica essa parábola. Em Marcos 4, versículos 21 a 25, ele diz: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais, lhe será dado, e quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Shemar, mais uma vez, né? Obedecer, não. Shemar quer dizer ouça, ouça, escute, porque escutar não é a mesma coisa de ouvir, tá? Escute, entenda, ouça e aplique, pratique, né? A parábola do semeador, que a gente seja a semente que escuta e pratica, para a gente dar frutos 30, 60 e 100 vezes mais. Porque no dia que a gente estiver diante de Yeshua, estiver diante do Pai, e formos ser julgados, que a gente seja esse tipo que ouviu e praticou, porque ele está escrito: da mesma forma que a gente for medir, a gente vai ser medido também, e ainda vai ser acrescentado, porque aqueles que praticam o que já foi revelado, o que eles já entendem, o que eles já chamar, aí eles vai ser acrescentado, vai ser dado mais. E aqueles que não fazem isso, vai ser tirado tudo que tem. O que a gente tem, a gente vai perder tudo. Se a gente não chamar, vai perder tudo. Por isso que Jesus fala isso tanto. Aqueles que têm ouvido, ouça. Aqueles que têm ouvido, ouça. Aqueles que têm ouvido, ouça. Então, a igreja, povo de Deus, Israel, aquele que tem ouvido, ouça o que o Senhor está dizendo. Chamar. Escute, entenda, pratique e veja os frutos, tá? Então, Shabbat Shalom para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Que tenham uma semana para vocês abençoada, cheia de bênçãos, cheia de oportunidades para glorificar Elohim, glorificar o Altíssimo. Mais uma vez eu peço, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para ajudar a divulgar essa mensagem para outros. Shabbat Shalom. Deus abençoe vocês. Até a próxima.